Meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós vamos agora ao teorema da bissetriz externa, ou seja, agora a gente vai aprender algo semelhante que fizemos na videoaula passada, que é o teorema da bissetriz interna, só que agora voltada para a bissetriz externa. Mas Pedrinho, triângulos também têm bissetrizes externas? O que é uma bissetriz externa? Uma bissetriz externa é uma bissetriz em relação ao ângulo externo. Por exemplo, no caso aqui do ângulo externo que sai desse vértice A, lembre-se que o ângulo externo ele é formado por um lado de um triângulo e o prolongamento de outro. Você percebeu que esse daqui é o prolongamento deste lado BA. Então, o ângulo formado do lado de fora por este ladinho, o prolongamento desse, que é este ângulo bem aqui, é o que chamamos de ângulo externo. Perceba que eu desenhei aqui uma bissetriz a este ângulo externo. Desenhando-se essa bissetriz em relação ao ângulo externo, então significa que é este camaradinha, o qual chamamos de bissetriz externa. Então, um triângulo ele tem tanto uma bissetriz interna quanto uma bissetriz externa. Uma bissetriz externa é quando é uma bissetriz do ângulo externo, uma bissetriz interna é quando temos uma bissetriz em relação ao ângulo interno. Pronto! Agora, sendo isso daqui uma bissetriz externa, a nossa ideia vai ser fazer algo semelhante que fizemos lá no caso da nossa bissetriz interna, é tentar encontrar alguma proporcionalidade em relação a esses camaradas aqui. Mas olha que bizarro que faremos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui uma reta paralela a essa bissetriz, que nem fizemos lá na teorema da bissetriz interna. A gente vai desenhar uma paralela a essa. Só que essa paralela, ela vai partir aqui desse vértice C. Aqui, ó, a paralela vai ficar bem aqui. Eu acho que é paralelo, tá? Vamos ver aqui, ó. Mais fácil. Pronto, ó. Só manter a mesma inclinação. Aqui, ó. Fechou, ó. Olha que beleza. Pronto. Então, acabamos de desenhar aqui nesse vértice C uma paralela a essa bissetriz externa. Então, só para nos localizarmos, vou chamar este pontinho aqui de ponto D, por exemplo. Então, o que podemos afirmar? A gente pode afirmar, então, nessa figura, que o segmento AP é paralelo ao segmento CD. Pronto, a gente pode afirmar isso daqui, ó. Mas, Pedrinho, eu vou ter que fazer tudo isso na hora de fazer o meu exercício? Não, a gente está demonstrando para você não precisar mais fazer esse tipo de coisa. Agora, ao desenhar uma paralela a isso daqui, semelhante ao que fizemos na interna, olha que legal, você tem uma letra Z bem aqui. E tendo uma letra Z bem aqui, significa que se esse ângulo aqui mede alfa, este ângulo aqui, ó, também mede alfa. Olha a regrinha do Zorro. Então, este ângulo aqui também vai medir alfa. Olha que massa. Além disso, como esse 2α, ele é um ângulo externo a este triângulo, perceba que ele também vai ser externo a esse triângulo aqui, ó, que foi formado aqui dentro. E sendo externo a esse triângulo aqui de dentro, concorda comigo que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, como falamos na aula de ângulo externo? Então, a soma desses dois ângulos tem que dar esse ângulo externo inteiro. Agora eu te pergunto, qual o valor desse ângulo externo inteiro? 2α. Então, a soma desses dois tem que ser de quanto? 2α também. Então, este ângulo tem que medir alfa. E olha que legal. Veja que alfa mais alfa é este 2α que temos bem aqui. Por causa disso, a gente vai ter então que o triângulo ADC é um triângulo isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, ele, além de ter dois ângulos iguais, ele também vai ter o quê? Dois lados iguais. Então, significa que esse segmento AD vai medir Bzinho também. Percebeu essa ideia? E veja que essa medida A, só para ficar claro para a gente, ela não equivale à distância do A até o D, equivale ao lado todo desse triângulo. Ou seja, equivale a isso daqui, ó. Deixa eu só usar aqui a minha reguinha pequenininha para ficar certinho. Aqui, ó.
Pronto. Então, veja que o A equivale a essa distância aqui, ó, todinha, ó. A medida A equivale à distância do vértice A até o vértice B. Tudo bem? O meu segmento Bzinho, que temos aqui dos lados iguais, equivale ao quê? A medida de AD e a medida de AC. São esses dois camaradinhos que são iguais. Sendo assim, o que podemos então afirmar neste camarada aqui? Se você olhar de lado novamente, você vai ter aquela ideia do teorema de Tales. Olha as paralelas aqui, que é esse camarada paralelo a esse. E esses camaradas sendo paralelos, o que a gente pode fazer? Proporcionalidade dos lados homólogos, ou seja, este pedacinho está para esse pedacinho, assim como este pedaço está para este pedaço. Ou então você pode fazer o quê? Você pode fazer aquele esquema de pedacinho, pedacinho, pedação, pedação. Ou seja, você pode afirmar então que este pedaço aqui, só para ficar mais claro, aqui a gente não vai relacionar o x como sendo a base do triângulo. Aqui no caso do teorema da bissetriz externa, esse x equivale a essa distância do prolongamento desse lado até tocar na bissetriz interna. Então é esse daqui que vai ser o nosso x. Então o que teremos aqui? Que este lado desse triângulo está para esse pedaço x, assim como esse ladão desse triângulo está para este ladão todo, que é a base mais o prolongamento. E perceba que a gente fez isso a partir do teorema de Tales. Aqui, pedação está para pedação, assim como pedacinho está para pedacinho, que é o mesmo que falar o quê? Que esse A está para esse Y, pedação, pedação, assim como B está para X. Ou seja, A está para Y, assim como B está para X. Mesma ideia de proporcionalidade. Então veja aqui, ó, esse ladão vai estar para este ladão inteiro. Veja que equivale a esse ladinho mais o prolongamento. Assim como este outro lado, de onde sai a bissetriz externa, vai estar para o prolongamento. Com essa ideia, vamos aplicar isso neste exercício aqui, do teorema da bissetriz externa. Perceba que aqui meu objetivo é encontrar o valor de x. Ó, esse 8 e esse 6 equivale aos lados de onde sai a bissetriz externa. Então, esse 12, ele equivale ao meu prolongamento. E pelo teorema da bissetriz externa, o que a gente pode fazer? Relacionar esses dois lados com essas medidas que aparecem aqui para a gente. O que a gente vai ter? Que esse pedação 8 está para esse pedação, x mais 12, ou seja, o ladinho mais o prolongamento. Então, teremos que 8 está para x mais 12, que é igual. Assim como este ladinho 6 está para o prolongamento. Então, nós teremos que 8 está para x mais 12. Só para focar aqui, o x mais 12 equivale a isso aqui tudo, ó. Sonoplastia aí. Pronto. Então, nós temos que este 8 está para esse x mais 12. Assim como esse 6 está para esse 12. Pronto, olha que beleza. Agora o que fazemos? 6 está para 12, só colocar um pouco mais embaixo, ficar mais arrumado. 8, x mais 12, igual 6 está para 12. Pronto. Agora o que fazemos aqui? Multiplicamos cruzado. Lembrando que ao multiplicar cruzado, o 6 tem que multiplicar pelo x mais 12. Então, o que teremos aqui nessa brincadeira? Nós teremos pela regra de 3 que o 6 ao multiplicar por esses dois vai ficar assim. 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes 12, 72. Isso daqui tudo é igual a 12 vezes 8, que é 80 mais 16, 96. Agora, o 72 positivo passa negativo. 72 positivo passando negativo, 96 menos 72 dá 24. Então, teremos que 6x é igual a 24. 6x sendo igual a 24, o 6 que está multiplicando passa para o outro lado o quê?
dividindo. Quanto que é 24 dividido por 6? 4. Pronto. Então teremos aqui que x é igual a 4. E era este resultado aqui que estávamos buscando. Olha que beleza, ó. Pronto. Então, bem facinho, né, da gente aplicar esse teorema da bissetriz externa. Bem, eles não são muito recorrentes em prova, eles têm uma frequência muito pequena. Na verdade, eles aparecem mais dentro de concursos militares. Agora, qual que é a parte legal da gente aprender esses camaradas aqui? Porque a gente acaba revisando e reaprendendo várias teorias que a gente viu antes. Por exemplo, aqui a gente utilizou a ideia da letra Z. Aqui a gente utilizou a ideia de ângulo externo da soma dos não adjacentes. Aqui a gente relembrou a ideia do triângulo isósceles, que se eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho dois lados iguais. E uma terceira coisa é o teorema de Tales, que é essa proporcionalidade que temos aqui em relação a esses lados aqui dessas transversais, em relação a essas paralelas que foram formadas aqui para a gente. Ou seja, esses pedaços aqui e esses outros pedaços. Então, de novo, o que o teorema da bissetriz externa fala para a gente? Que este ladão está para este lado mais o prolongamento, assim como este ladinho está para o prolongamento, que foi o que aplicamos aqui nesse nosso exercício. Beleza, amigão? Então, beleza, ficamos por aqui e vamos para mais estudos ainda. Temos bastante coisa para ver dentro da geometria plana, belezinha? Então, um forte abraço, fica com Deus e continue estudando.